milhões para a diretoria do Renato Duque e 30 milhões para a diretoria do Paulo Roberto. Sim. Esse foi o total que o consórcio do qual a SOG participou pagou. É o total do consórcio, não da companhia. Quem faz parte do consórcio? Mendes Júnior e MPE. Obrigado, presidente. Agradeço ao deputado Arnaldo Ferreira de Sá. Passo a palavra para o subrelator André Moura, também pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Augusto Mendonça, em depoimento da delação premiada nas investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal, o senhor disse que pagou entre 50 e 60 milhões em propina, 60 a 80 milhões em propina ao ex-diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque. Foi publicado na imprensa que só nas cidades de Rio Grande e São José do Norte, o sindicato calcula que 17 mil pessoas perderão o emprego, entre novembro de 2014 e janeiro de 2015. Na região fica o estaleiro EBR, administrado pela Toyo Setal, citado na Operação Lava Jato. E o principal problema apontado é o atraso de pagamento da Sete Brasil, que contratou 5 estaleiros para produzir 29 navios-sondas, e a empresa controlada pelo BTG acumula dívidas de até 800 milhões de reais. Então, dito isso, como preâmbulo, eu pergunto a Vossa Senhoria, quantos navios-sonda ou quais outros projetos ou serviços a Toyo Setal ou seus sócios foram contratados pela Sete Brasil Participações S.A.? Não temos nenhum contrato com a Sete Brasil. Nenhum? Setal, nenhum contrato. E a EBR é deles? Não, é de vocês? A EBR é uma subsidiária da Toyo Setal. Certo. Não tem nenhum contrato com a Sete Brasil. A EBR não tem nenhum contrato com a Sete Brasil? Não. Não tem nenhum contrato? Não tem. Eu vou ler aqui de novo. Na região de Rio Grande e São José do Norte, fica no Rio Grande do Sul, estaleiro EBR, administrado pela Toyo Setal. E essa falta de pagamento, que é o principal problema apontado, o atraso de pagamento da Sete Brasil, que contratou 5 estaleiros para produzir 29 navios-sondas, segundo o que está sendo vinculado na imprensa, o grande responsável por termos aí a possibilidade de 17 mil pessoas perderem seus empregos. Então, o senhor está dizendo aqui, está afirmando aqui, que nem a Toyo Setal, nem a EBR tem nenhum vínculo com a Sete Brasil. É isso? Sim, não tem nenhum vínculo com a Sete Brasil. Mas tem com a Petrobras? Com a Petrobras tem. Tá. Dos valores, qual dos valores que Vossa Senhoria reconheceu ter pago com propina, qual volume era destinado a executivos da Sete Brasil Participações S.A. ou foram pagos a título de viabilizar contratos com as suas coligadas, com essa empresa e suas coligadas? Nenhum. Nada? Nada. Com a Sete Brasil, não. Então, com a Sete Brasil, não teve nada de recurso da propina destinado à Sete Brasil? Da nossa parte, não. Direto com a Petrobras? Com a Petrobras são aqueles valores dentro daqueles 2 contratos que eu havia dito. O senhor poderia nominar e especificar esses casos e quem foram os beneficiados? Sim, nós tivemos participação dentro desse contexto, dentro desse esquema, em 2 contratos que foram discutidos lá no âmbito do grupo das empresas e que houveram pagamento de comissões às 2 diretorias da Petrobras. Um deles é um contrato de interligações da refinaria Repar, em Araucária, Paraná, e um segundo são 2 plantas de gasolina na Replan, refinaria Paulínia, em Campinas, São Paulo.
Esses 2 contratos foram vencidos por 2 consórcios que têm, vamos dizer, a mesma configuração, né, tanto na Repar quanto na Replan. Eram 3 companhias, né, a SOG, Mendes Júnior, MPE, nos 2 casos, 1/3 para cada companhia, e dentro destes 2 contratos houveram esses pagamentos de comissão nesses valores que eu informei. Esse dinheiro também foi destinado também a algum partido político? Dinheiro que eu falo da corrupção, da propina? Essas contribuições pelo lado da diretoria de abastecimento... Contribuições não. Contribuições não, né? Como? Não vai chamar, isso não vai chamar isso de contribuição, né? Chamar esse roubo, não é? Essas comissões pelo lado da diretoria de abastecimento foram pagas lá através do Alberto Youssef, pagando notas fiscais lá do relacionamento deles. Para o lado da diretoria de serviços, foram feitos pagamentos, principalmente a maior parte deles no exterior, e foram feitas contribuições ao Partido dos Trabalhadores a pedido do Renato Duque. A pedido do Renato Duque foi feita contribuição ao PT, fruto da corrupção. Dos valores que eu deveria pagar a ele. Da corrupção. Das comissões. Da corrupção, não é isso? Ok. Vossa Senhoria pagou algum tipo de propina disfarçada de consultoria aos senhores Antônio Palocci e José Disseu? Não, senhor. De hipótese nenhuma. Sim, hipótese nenhuma. Qual o volume de empréstimos ou financiamentos que a Toyo Cetal ou seus sócios, a Toyo 50% e a Cetal 50%, ou sócios destas, receberam de bancos estatais brasileiros? A exemplo de BNDES, Banco do Brasil, BNDES Par, Caixa Econômica Federal, ou fundos ligados a essas instituições financeiras nos últimos 10 anos? Aproximadamente 100 milhões de reais do Banco do Brasil. 100 milhões do Banco do Brasil. Sim. E já foi concretizado, já foi pago? Não. Está em andamento? Isso é uma operação que, sim, que está em andamento. A Toyo Cetal fez um investimento na construção de um estaleiro, que é lá em Rio Grande do Norte, pediu financiamento ao Fundo da Marinha Mercante, obteve a aprovação do Fundo da Marinha Mercante e está discutindo com o Banco do Brasil o repasse deste financiamento para o financiamento do investimento. Esta operação não aconteceu, até por conta quando surgiu essa questão da Lava Jato, e apareceu como se a Toyo Cetal estivesse envolvida, e que, na verdade, não está envolvida. Este assunto no Banco do Brasil parou. Se não está envolvida, como Vossa Senhoria acabou de afirmar, por que Vossa Senhoria fez a delação premiada? Quem estava envolvida era a SOG. Ah? SOG, a Cetal. Qual a estimativa que Vossa Senhoria tem de lucro obtido pelas empresas de Vossa Senhoria, que Vossa Senhoria esteve à frente no esquema de corrupção da Petrobras? Estimativa de lucro do esquema. Não entendi a pergunta. Eu vou repetir, então. Qual a estimativa que Vossa Senhoria pode nos trazer aqui do lucro obtido pelas empresas que Vossa Senhoria esteve à frente no esquema de corrupção? Através da corrupção, qual o lucro que as empresas que Vossa Senhoria esteve à frente, Vossa Senhoria pode nos estimar aqui que teve? Durante esse período, nós participamos de 2 contratos, né? Esses contratos tiveram resultado operacional. Não saberia exatamente precisar quanto foi. O senhor tão competente que é, o senhor não sabe lucro?
Pois Não é, sabe dizer quanto, o lucro? Não sei precisar quanto foi, porém esses são dados disponíveis em balanço. São Vossa Senhoria não sabe dizer. Não, Com tanta competência, Vossa Senhoria disse aí que tinha. Efetivamente, eu não Aí o consigo. lucro Vossa Senhoria não sabe dizer. Da corrupção. Tá bom. A Toyo Setal fazia parte do clube VIP entre as empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras? Não, Não fazia. não, nunca fez. Não fazia nem do clube VIP? Nunca Não fazia fez, parte do clube VIP? Nunca fez parte de nenhum esquema desses. A Toyo Setal tem algum envolvimento na criação da empresa Sete Brasil Participações? Algum envolvimento na criação dela? Não. Não tem. Como Vossa Senhoria afirmou aqui, no início da sua oitiva, Vossa Senhoria afirmou possuir bens, né, aplicações, melhor dizendo, no exterior. Foi isso? Sim. Qual a origem dessas aplicações? A origem é lícita ou a origem das aplicações são ilícitas? A origem é lícita e estão declaradas no meu imposto de renda desde o ano 2000. Desde o ano? 2000. E de lá para cá não houve nenhuma nova aplicação? Houveram novas aplicações nesse período, todas lícitas. Para concluir, deputado. A Toyo Setal não fez parte do esquema, não é? Como Vossa Senhoria afirmou. Mas a Setal fez parte do Clube VIP? Não, do Clube VIP não. A Setal fez parte do clube. Do clube. Ok. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao deputado André Moura e passo a palavra para o subrelator Pracidelli, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, eu vou indagar a Vossa Excelência se eu posso juntar também o tempo de autor de requerimento. Requerimento? Vossa Excelência tem 5 minutos como autor do requerimento, solicita que seja feita uma... Posso juntar nesse tempo? Ok. Então são 15 minutos total. Senhor Augusto Mendonça, eu estou ouvindo atentamente a exposição e o depoimento de Vossa Senhoria aqui, que se intitula colaborador, por ter feito sua delação premiada. Primeiro, eu gostaria de perguntar, como o senhor é executivo de diversas empresas, já foi de algumas, de outras tantas, participa de conselho, queria que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, bastante rapidamente, sinteticamente, pudesse dizer como é que começou essa carreira das empresas. O senhor herdou alguma empresa, ou o senhor abriu a primeira empresa e foi abrindo consequentemente, sucessivamente as outras, fazendo fusões? Como é que foi isso? E desde quando? Quando iniciou isso? Minha carreira começou no ano de 1970, quando nós criamos uma empresa. Inicialmente, essa companhia começou com meu irmão e um amigo e eu. Então, essa companhia chama-se... Prestando serviço já naquela ocasião para o poder público ou para a iniciativa privada? Não. Para a iniciativa privada. Essa empresa chama-se PEN Engenharia. PEN Engenharia. Durante a década de 70 foi um período de alta industrialização no Brasil. Várias empresas vieram se instalar aqui no Brasil, na área industrial. E nós obtivemos muito sucesso nesse setor. Fizemos várias obras para multinacionais, principalmente, indústria automobilística, mas bens de consumo, bens duráveis. E durante esses 10, 12 anos, a nossa empresa passou a ser líder desse setor. Basicamente, nós, nesse período, não trabalhávamos com o setor público. Na década dos 80, esse setor foi um setor que entrou em crise, as indústrias deixaram de se implantar aqui no Brasil, o Brasil começou a passar por uma
uma grande crise econômica. E nesta ocasião nós começamos a trabalhar mais para órgãos públicos, governos estaduais, governos municipais. Diversos, não só para a Petrobras, para vários governos, para vários... Nós fomos iniciar operações com a Petrobras no final dos anos 80. Final dos anos 80. Sim. E tivemos... Vossa Senhoria... Pode concluir. Nossa experiência não foi boa, porque a Petrobras é uma empresa bastante complexa, não é simples trabalhar para a Petrobras, e nós, então, não tivemos sucesso nos contratos que fizemos com a Petrobras. Tá bom, só vou interromper, Vossa Senhoria, e para o final depois o senhor, então, poder dar a sequência, porque senão, como tem tempo, senão eu vou acabar... Eu queria que Vossa Senhoria pudesse fazer a sua definição de cartel. O que é cartel, segundo a sua definição? Eu nunca usei esse termo cartel porque, efetivamente, não sei exatamente o que é um cartel, né? O senhor não sabe o que é cartel? O senhor não tem nenhuma definição, nem dicionário, nada disso? Cartel, sim, imagino até que cartel seja uma situação onde determinadas empresas se juntam para combinar situações de mercado. Mas eu não sei dizer se cartel significa que todas as empresas que têm acesso ao mercado estão dentro, sabe? Esta informação que o senhor relata no seu depoimento, a relação premiada, de um clube, isso podemos caracterizar como cartel? Clube é cartel? Então, a situação é de que as empresas se reuniam, se encontravam e discutiam situações de mercado. Elas combinam... Não sei se era cartel ou não... Combinam uma situação de mercado. Isso se dá de fora para dentro de uma empresa, de uma instituição, ou de dentro para fora de uma instituição? Como é que se dá isso? Como assim? Não entendi a pergunta. Se é um cartel, se é um grupo de empresas que combinam um determinado valor, determinado preço, determinado procedimento, e se dá de fora para dentro de uma instituição, no caso a Petrobras, ou de dentro para fora? Sim. As empresas se reuniam, nunca discutiram preço. Elas discutiam oportunidades, né? Quem ficaria com qual oportunidade. Isto era entre as empresas. A Petrobras não tinha participação nisso. O senhor... Não sei se eu respondi a pergunta que o senhor... Mais ou menos, mas nós vamos na sequência. O senhor foi executivo da PEN Engenharia, não é isso? O senhor falou agora no início. Em 1999, houve uma denúncia no jornal Folha de São Paulo de que a sua empresa era acusada de formação, era suspeita de formação de cartel para a realização de obras na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo naquela ocasião. Isso procede? O senhor se lembra dessa denúncia, desse momento? Lembro da reportagem. Isso procede? Não procede. Não procede? Não. Era uma reportagem que não tinha... O senhor fazia obras para a Secretaria de Cultura naquela ocasião, Estado de São Paulo, a PEN Engenharia? Isso, fizemos algumas obras, não diretamente para a Secretaria de Cultura, mas participamos de algumas obras lá, sim. O senhor disse que acompanhou os trabalhos da Petrobras durante um período, tentou entrar, mas era muito complexo. O senhor tem conhecimento da Lei 9478 de 97? O senhor ajudou a pensar, a elaborar, ou tem conhecimento de alguma empresa que tenha ajudado a pensar e elaborar esta lei? Que lei que é? 9478. Mas ela... Aqui trata da instituição de política energética nacional, institui o Conselho Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Petróleo, e no seu artigo 67 estabelece que, por decreto presidencial,
deve ser regulamentado os procedimentos licitatórios da Petrobras, o decreto que foi feito em 27, o número 2745/98, o senhor tem conhecimento desse decreto? Sim, lembro do tema, não sabia... O senhor conhece alguma empresa que possa ter ajudado a elaborar esse decreto, a pensar? Não, não tenho conhecimento disso. Tá. O senhor, É só... o senhor falou em 97, né? Isso. Então... 98 o decreto, 97 a lei. Sim. O que eu me lembro é que, neste período aí, houve a quebra do monopólio da Petrobras. Junto com a quebra do monopólio da Petrobras, veio uma legislação denominada Repetro, que isentava de impostos os equipamentos destinados à produção de petróleo. Isso, o senhor já se referiu aqui no início da sua fala. Então, é isso aí. Isentava de impostos os equipamentos importados e carregava nos impostos daqueles produzidos aqui no Brasil. Isso. Às vezes sou meio repetitivo porque eu não sei quem estava em que pedaço, mas... Tá. O senhor fez ou faz as suas empresas obras em outros serviços, em outras instituições, governos de Estado ou empresas, outras empresas públicas também, não é isso? Sim. O senhor disse aqui que dá, segundo a sua convicção, segundo aquilo que o senhor acredita, faz alguma doação aos partidos políticos. O senhor podia se referir a algum partido político que o senhor fez alguma doação? Nós fizemos doações a partidos políticos várias vezes. Quais partidos? Vários partidos. O senhor podia dar o nome de algum? Porque o senhor só falou do PT. Eu tenho vários outros partidos que o senhor deu. Não é possível. Nós fizemos para o PSDB, PR, qual outro? Não, talvez para o PP, eu não saberia dizer, porque teria que posso tentar olhar e verificar. A pergunta objetiva para o senhor. O senhor deu recurso para esses partidos de alguma propina, de algum ato ilícito, de algum superfaturamento em alguma empresa? Não. Houve alguma recomendação? Ou, no caso, para o Partido dos Trabalhadores, houve uma recomendação de alguém? O senhor vai lá e dá a contribuição ao Partido dos Trabalhadores? Para os outros partidos foi da sua livre consciência? O senhor olhou lá e... Não, nunca houve nenhum vínculo com... O senhor deu contribuição para algum candidato a deputado? O senhor deu contribuição para algum candidato a governador? Então, as contribuições que nós demos foram para candidatos. Então, mas essas contribuições foram fruto de algum ato ilícito que sua empresa tenha cometido? Não, senhor. De algum superfaturamento? Não, senhor. Quer dizer que para uma instituição, um partido é fruto de superfaturamento, para os outros não? É isso? O senhor está... Nós fizemos algumas contribuições específicas ao PT a pedido do diretor Renato Duque da Petrobras. Na verdade... O senhor deu, por exemplo, uma contribuição de 1 milhão, a sua empresa, de R$1.250.000 para o candidato Zé Roberto Arruda, aqui de Brasília. Foi por recomendação de alguém? Não. O senhor se sentiu na obrigação, como cidadão, como empresário, de contribuir com esse candidato, é isso? Sim, na verdade, a contribuição foi da companhia. A companhia tem outros pensamentos, sim. Tá. As contribuições são feitas de acordo com a legislação. O senhor disse aqui que o senhor Vaccari em nenhum momento pediu qualquer benefício legal ou ilegal, que ele recomendou que o senhor fizesse a contribuição de acordo com a legislação para o partido. É o mesmo procedimento que o senhor adotou para os outros partidos ou algum procedimento diferente nesse caso? Não, sim, é o mesmo procedimento. Sempre as contribuições foram dentro da legislação. Tá. Como o meu tempo está concluindo, o senhor
falou aqui que, num determinado momento da sua vida, o senhor se sentiu no direito, né, de fazer a denúncia do que estava acontecendo, desse cartel ou dessa, vamos dizer, conluio das empresas para onerar a Petrobras, e fez essa delação. Quando o senhor decidiu fazer a delação premiada, o senhor procurou primeiro o Judiciário, o Ministério Público, ou procurou primeiro um grupo de advogados, ou o seu advogado? Como é que foi essa decisão que o senhor tomou? A minha decisão foi discutindo com o meu advogado. Tá. Como é que o senhor entende uma colaboração? O senhor disse aqui nos depoimentos, de alguma forma, em que os diretores ou ex-diretores da Petrobras não colaboravam, podiam não ajudar a ganhar nada, mas atrapalhariam caso não fosse dado recurso. Como é que o senhor se sente utilizando os mesmos advogados dessas pessoas na delação premiada? Não é meio incoerente isso? O senhor não acha que é meio incoerente? Não. Não. O senhor tem alguma orientação quando do depoimento lá no Ministério Público ou na Polícia Federal, para o juiz Moro, alguma combinação com o advogado, com o Ministério Público, com o juiz, para responder a um determinado tipo de pergunta, para esquecer um determinado tempo ou não? Como é que é isso? Não. Não. Tá. Por último, só para eu encerrar aqui, o senhor se referiu à expansão da indústria nacional neste período e ao crescimento da economia, o que levou, segundo a sua informação aqui, algumas empresas se juntarem para fazer este trabalho, que seria um trabalho legítimo, não houvesse essa combinação. O que o senhor espera daqui para frente? Que a Petrobras seja o seu patrimônio repassado para outras empresas, que isso possa continuar desta forma? Ao senhor fazer essa delação, o senhor espera que modifique alguma legislação? As suas empresas que atuam, para eu concluir, inclusive para o senhor poder responder, elas devem algum recurso para o fisco, por exemplo? Tem uma informação que a sua empresa, a Cetal, ela deve 160 milhões de reais para o fisco. É isso mesmo? Isso procede? Foi a partir desta dívida que o senhor chegou à conclusão que precisaria fazer algum depoimento? Ou como é que é isso? Queria que o senhor falasse rapidamente também sobre isso. Não existe nenhuma vinculação da dívida com o termo de colaboração. E essa dívida, de fato, ela existiu, ela foi deste volume, aliás, ela foi até maior, foi reduzida por conta dos benefícios da lei do refis e ela vem sendo paga. E não existe aí nenhuma correlação entre um assunto e outro. Na verdade, quando eu digo que era contra, né, essa questão, efetivamente eu era contra ao que esse sistema se implantou lá na Petrobras através desses dois diretores. E isto só foi possível porque aconteceu através de dois diretores, porque se fosse um só, ele não teria sido possível. O próprio sistema Petrobras não permitiria que isso acontecesse. Então, eu só não entendi por que só pode ser... Porque o seu Barusco, que tem, inclusive, os mesmos advogados do senhor, disse aqui que ele, em um determinado momento, ele roubava sozinho, que não roubava com mais ninguém. Então, eu não estou entendendo como é que é isso. Na minha opinião, para eles conseguirem fazer o que fizeram, só se tivessem dois diretores efetivamente. Porque a grande maioria dos assuntos, ou quase todos os assuntos da Petrobras,
eles têm uma aprovação final na diretoria plena, que se reúne toda semana, e acho que seria impossível essa iniciativa partir somente de um diretor. Senhor presidente, eu sei que já passei o tempo, mas só para registrar. Então, o senhor considera que o senhor Barusco, vou repetir, que tem os mesmos advogados do senhor, mentiu aqui, porque ele disse que roubava sozinho. Não, eu não sei se ele mentiu ou não, eu só acho... Presidente, estou querendo induzir ao depoimento. Concluído, deputado. Concluído. O deputado quer induzir aí o depoimento. Já concluiu a participação do deputado Pracidelli. Augusto, está cheio de advogado de defesa do senhor Augusto aqui no plenário. Agradeço ao deputado Pracidelli. Estamos encerrando as indagações dos subrelatores. Vamos agora dar início aos membros da CPI, autores do requerimento. Com a palavra o deputado Onyx Lorenzoni. Presidente, o meu tempo de 5 minutos ha crescido do tempo de liderança do Democratas. Deferido. Vossa Excelência terá 10 minutos. Então. E eu vou começar pelo tempo de liderança, porque aí me permite apenas relatar alguns fatos e depois, na conclusão, eu pergunto para dar tempo para o senhor Augusto responder. Muito bem, vamos em frente. No termo de delação número 1, aparece aqui, a página 3, o seguinte. Eu vou fazer um histórico aqui para as pessoas poderem compreender do que nós estamos falando. Que o grupo de empresas que participaram era denominado de clube. Que a partir de 2004, esclarecendo que antes disso a Cetal Construções já participava por intermédio do sócio Gabriel Abolchar, o clube estabeleceu uma relação com o diretor de engenharia da Petrobras, Renato Duque. Que o clube tinha um articulador e coordenador que, na verdade, era quem organizava as reuniões e fazia o contato com Renato Duque. Que quando houve a obra da Reneste, a refinaria Abreu e Lima, surgiu uma nova fase no clube. Depois, nesse mesmo termo, diz o seguinte, que a participação do declarante, Augusto Mendonça Neto, resultou em 2 contratos obtidos através do clube. Repar, refinaria Araucária, no Paraná, e as 2 plantas de gasolina da Replan, da refinaria de Paulínia. Depois, o coordenador do clube elaborava a lista e entregava a Renato Duque, mencionando quais as empresas que deveriam ser convidadas pela Petrobras para o certame específico, que as mesmas listas eram entregues também a Paulo Roberto Costa. Que, apesar disso, na negociação que o declarante Augusto Mendonça Neto fez com José Janene, acabou pagando em torno de 0,6% em vantagem devida a Paulo Roberto Costa e em torno de 1,2% ou 1,3% para o diretor Renato Duque. E aí se encerra esse termo de depoimento número 1. Do termo número 2, diz aqui que o declarante negociou o pagamento de propina diretamente com Renato Duque e acertou pagar o valor de 50, 60 milhões, o que foi feito entre 2008 e 2011. Que Renato Duque tinha um gerente chamado Pedro Barusco e que os pagamentos se deram de 3 formas. Parcelas em dinheiro, aí era o tal de Tigrão que ia ali visitar para pegar o dinheiro para o Renato Duque. Remessa em conta para o exterior, como para Drenos ou como para Marinello, que o senhor já também reconheceu, e doações oficiais, entre aspas, ao Partido dos Trabalhadores, e para isso foram usadas empresas como Cetec, Legend, Soterra, Power, SM, Terraplanagem, Rockstar, em contratos simulados. Aí nós vamos para o termo, só para acertar direitinho aqui, número 7, que o senhor prestou, e no dia 30 de outubro do ano passado, e aqui a página 8, que outra forma utilizada para pagamento de propinas a Renato Duque, relacionadas ao controle da Repar, foi mediante a realização. Então, o contrato com a Repar gerava dinheiro obtido ilicitamente, como está na denúncia do Ministério Público, e esse dinheiro, então, era repassado ao Partido dos Trabalhadores. Que Renato Duque, então, solicitou ao declarante que realizasse as doações.
E o declarante, então, o senhor Augusto, vai ao escritório, no diretório do PT em São Paulo, no ano de 2008, conversa com o Vaccari, diz que quer fazer as doações e não revela a Vaccari que esteve lá a pedido de Renato Duque. E aí eu concluo para poder aproveitar bem o tempo. Pergunta, agora eu já posso perguntar para o senhor, é o seguinte, Renato Duque, quando lhe pede para fazer as doações, diz para o senhor, procure o Vaccari, sim ou não? Sim. Sim. E aí, quando ele diz, procure o Vaccari, ele lhe diz, lá no Diretório Nacional do PT, sim ou não? Só isso. Sim. Sim. Ele me pediu para procurar o diretório do PT. Em São Paulo? E falar com... Sim. Tá. Bom. Aí, aqui eu estou com a denúncia do Ministério Público, parcialmente, e aqui quando fala de Vaccari, doações oficiais ao PT, fala do senhor também, e aqui diz o seguinte, que oriundo lá do processo Interpar-Repar, que é lá no Paraná, o senhor entre 23 de outubro de 2008 e 7 de abril de 2010, vou ler aqui textualmente, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, movimentação e propriedade de valores que são oriundos dos diversos crimes antecedentes já descritos na peça, por meio de repasses de valores de propina da Interpar, que foram disfarçadas de doações oficiais para partidos trabalhadores, no montante de R$ 4.260.000 aproximadamente. E aí, quando o senhor fala com o senhor João Vaccari, ele lhe orienta a fazer os depósitos, e os depósitos são feitos via CETEC, Progetec, tipo ANA, e através também do PEN e da SOG. E aí eu quero ler aqui para o senhor só diz sim ou não para mim, por favor. O depósito da PEN para o Diretório da Bahia, em 23 de 10 de 2008, de R$ 100.000. O senhor confirma que isso foi feito? Sim? Sim, foi feito. O depósito da SOG, em 30 de abril de 2009, de R$ 120.000, foi feito um TED para o Diretório Nacional do PT. O senhor confirma, né? Eu efetivamente confirmo tudo que está na minha declaração. Então, só quero reler aqui a sua declaração. Não, sim, é porque eu... vai facilitar o nosso diálogo. 8 de 6 de 2009, R$ 60.000. 15 de 7 de 2000, tudo ao Diretório Nacional do PT, R$ 60.000, 12 de agosto de 2009, R$ 60.000, 15 de 9 de 2009, R$ 60.000, 8 de outubro, R$ 60.000, 13 de 11, R$ 60.000, 17 de 12 de 2009, R$ 60.000, 18 de 1 de 2010, R$ 60.000, 27 de janeiro de 2010, da SOG, R$ 350.000, 10 de fevereiro de 2010, R$ 200.000, 23 de fevereiro de 2010, 60.000, 23 de fevereiro de 2010, 150.000, 19 de 3 de 2010, 60.000, e uma da PEN, bem generosa, de 500.000 em 7 de abril de 2010. Depois segue as outras. Mas por que eu estou parando propositalmente aqui? Porque o resto da conta vai fechar conforme a documentação que o senhor apresentou e a Justiça e o Ministério Público obteve, R$ 4.260.000, que foi desta orientação que o Renato Duque, diretor da Petrobras de serviços, na diretoria administrada lá pelo PT, disse que era para o senhor fazer os depósitos. Por que eu estou falando estas coisas? Porque aqui nesta CPMI, o senhor João Vaccari Neto reconhece. Eu conheci o senhor Augusto Mendonça Neto. Quando fez uma visita ao Diretório Nacional do PT, apresentou-se dizendo que queria fazer contribuição, conforme estava na sua própria. E ele diz o seguinte, até tem um achei muito estranho isso, mas é assim que ele falou. O senhor faça a doação. Assim que o senhor fizer a doação, nós vamos remeter os recibos equivalentes. Tem que ser feito via transação bancária, não pode ser feito de outra forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse mesmo depoimento aqui, na pergunta feita pelo senhor relator, o que diz o senhor João Vaccari Neto?
fui membro, a página 30 dos autos aqui, da nossa CPMI, aonde ele depôs, né? Então, é absolutamente válido e importante da gente analisar. Fui membro do Diretório Nacional somente e não exerci qualquer outro cargo dentro do partido que não secretário nacional de Finanças e Planejamento desde 2010 até os dias de hoje. O que ele fazia lá em 2008, senhor Augusto Mendonça Neto? Com ordem de quem? O senhor chegou lá e procurou o nome dele, orientado pelo diretor do PT. O senhor não chegou lá e pediu para falar com o tesoureiro do PT. O senhor chegou lá para falar com o senhor João Joacari, porque ele era o operador do esquema de assalto, roubalheira na Petrobras, montado pelo partido. Esse é o fato concreto. Então, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: o Renato Duque, que aqui disse que não era mais amigo do Barusco, o Barusco disse aqui, e disse nas delações premiadas, de que ele era o contador do Renato Duque, que de vez em quando o Barusco entregava de 15 em 15 dias maços de 50 mil reais para o senhor Renato Duque. O senhor Renato Duque, o senhor já reconheceu que depositou 2 milhões de dólares na conta dele. O senhor diz aqui que ele lhe pediu para falar com o João Vacari em 2008. João Vacari cometeu um ato falho. João Vacari, que se reuniu muito mais de 10 vezes, o senhor talvez esteja sendo generoso com o senhor João Vacari. O senhor João Vacari se esqueceu que a reunião foi em 2008, e aí ele destruiu a sua própria defesa. Porque a defesa estava centrada em doações legais, obtidas por um tesoureiro legalmente constituído. Em 2008, ele era agente de propina. Ele era assaltante da Petrobras. E foi nessa condição que o senhor falou com ele, porque o senhor Renato Duque pediu para o senhor procurar o senhor João Vacari na sede do PT, para o senhor transferir, via aparentes doações legais, o dinheiro da propina que o PT obteve com o Renato Duque nos acordos que o senhor obteve na Repar, através do acordo do clube. É sim ou não? O que eu estou dizendo é verdadeiro? O senhor recebeu a orientação do senhor Renato Duque de procurar o senhor Vacari na sede do PT? Sim ou não? Sim. Muito obrigado, senhor Augusto Mendonça. O senhor contribuiu muito com essa CPI. Agradeço a Vossa Excelência. Agradeço. O senhor deseja falar? Não, é que de tudo que o senhor falou, eu não posso dizer se é verdade ou não, porque eu não conheço a história. O que eu posso dizer que é fato, que eu fui orientado a procurá-lo. Sim, isso é fato. Sim. De São Paulo. Muito obrigado. Senhor Augusto Mendonça Neto, obrigado pela contribuição que o senhor deu a esta CPI ao Brasil. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos ao próximo autor, deputado Ivan Valente. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, quero que agregue o tempo de líder do PT também. Vossa Excelência quer primeiro o tempo de líder ou o tempo de autor? O tempo primeiro de líder. De líder. Então, Vossa Excelência não pode fazer perguntas. Não foi o caso do deputado Pracidelli, porque o deputado Embaçaí é mais generoso que Vossa Excelência. E ele perguntou o tempo inteiro, os 15 minutos dele. Deputado Ivan, Vossa Excelência tem primeiro tempo de líder do PSOL. Excelência podia tomar um cafezinho e deixar o Embaçaí na... Só. Deixa o deputado Embaçaí na mesa aí um pouquinho, toma um cafezinho. Mas só para fazer um esclarecimento ao deputado Ivan Valente, o deputado Pracidelli utilizou o tempo de subrelator. Portanto, ele tinha condições de fazer as indagações. Não, ele não utilizou o tempo de lidarança. Ele usou todos os tempos que 15 ele minutos. tinha direito. Não, 10 minutos como subrelator e mais 5 minutos como autor do requerimento. Bom, vamos lá. Então. Para fazer jus à fama que eu sou duro, eu agora irei endurecer verdadeiramente com Vossa Excelência a partir de agora. Vossa Excelência tem 3 minutos como líder do Ele pessoal. vai reivindicar o tratamento dado pelo presidente Eduardo Cunha ontem no plenário, o pessoal. Isso aí. Eduardo Cunha vai ter também a sua pergunta aqui, daqui a pouco. Queria perguntar ao nosso depoente, primeira coisa é colocar o seguinte, né? Eu queria ler aqui para o depoente
uma declaração, que são tantas questões, dizendo o seguinte: o senhor Paulo Roberto Costa fez uma declaração aqui que não existem doações desinteressadas. Ou seja, toda doação privada feita por grande empresa representa o pagamento de alguma vantagem recebida indevidamente. Depois eu queria que o senhor descrevesse sobre essa questão, que eu não posso perguntar agora. Mas Vossa Excelência resistiu bastante em responder a vários dos nossos deputados aqui quais são os outros partidos que houve doações. O senhor falou mais do PT, mas nos outros o senhor quase não falou. Eu vou ler aqui a reportagem da Isto É, da revista Isto É, dizendo o seguinte, que um sócio seu, depois vou lhe perguntar também, muito íntimo, pelo que Vossa Excelência colocou, o senhor Júlio Camargo, que a gente não consegue trazer aqui para depor, entende? Falou que, além do Partido dos Trabalhadores, que recebeu muitas doações, entre 2008 e 2012, os comitês financeiros e políticos do PTB, do PRTB, do PSDB, do PR, do PV, do PMDB, do PPS, do PSL, do PTN e do PP receberam doações. Pois eu terei que o senhor me confirme essa informação, tá? E quanto foi e se havia motivação política, logicamente. Entende? Só para ter uma ideia. E, em terceiro lugar, senti uma contradição nos termos de colaboração número 5, Vossa Excelência fez, entre dizer que o senhor disse em relação ao senhor Renato Duque, que os pagamentos em favor de Renato Duque se davam de 3 formas, que eram parcelas em dinheiro, remessas em contas indicadas no exterior e doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores. E agora eu entendi que Vossa Excelência colocou que as doações não foram na forma de propina. Eu não entendi. Se Vossa Excelência diz da delação premiada que elas foram feitas de 3 formas, em dinheiro, no exterior, né, em doações oficiais, como é que elas não foram feitas na forma de propina? Me pareceu uma grande contradição. Então, vou começar perguntando por aí a Vossa Excelência. Como meu tempo é curto, peço que Vossa Excelência seja bastante objetivo nessas respostas. Então, queria perguntar a Vossa Excelência também o seguinte: o senhor foi até a sede do PT várias vezes, segundo seu depoimento, né? Queria dizer o seguinte: o senhor Renato Duque, ele lhe pediu, ele pessoalmente, que mandasse dinheiro para a conta Marinello no exterior? Quem mandou? Pode responder. Essa pergunta? Essa, uma primeira pergunta. O senhor Renato Duque mandou? Não. A instrução da conta Marinello foi dada, na verdade, pelo Mário Góes, que me foi apresentado pelo Pedro Barusco. Então, essa... De uma forma indireta. Essa instrução veio por aí. O senhor viu a lista de parlamentares que foram envolvidos pelo STF no inquérito da Lava Jato, certo? Sim. Mais de 30 parlamentares. Quem o senhor conhece lá, pessoalmente? Não sei responder. Mas o senhor sabe que aqui na revista Veja, o próprio relator, o deputado Luiz Sérgio, recebeu doações da Toyo Setal. O senhor sabia disso? Sim. Sabia, né? Sabia. E outros da deputados. Toyo Setal não, mas recebeu... Ela dá dinheiro à beça, assim, para todo mundo. Porque tem uma lista enorme de partidos que eu já li. E também para parlamentares. Aí o senhor disse que não conhece nenhum parlamentar? Não, eu não disse que eu não conheço, eu disse que eu não lembro. Eu não lembro efetivamente da lista. O senhor está sob juramento, o senhor tem que responder, hein?
Respondo com toda a O sinceridade. senhor está sob juramento. Nem lembro se o deputado Luiz Sérgio está nessa lista ou não. Ele está? Ele não está na lista, ele recebeu doações. Eu quero saber se o senhor conhece os que estão na lista do STF. Eu não lembro da lista. O senhor conhece o senhor Eduardo Cunha pessoalmente? Não, senhor. O Júlio Camargo é seu amigo íntimo? Não, senhor. Ele não é o seu sócio? Não, senhor. Ele é o quê? Nós tivemos relações comerciais durante um longo tempo, desde o início dos anos 90. O senhor tem relação desde os anos 90 e dentro da Toyo Setal, que ele também é executivo. Não, nem eu, nem ele somos e nunca fomos executivos da Toyo Setal. Então, qual a sua relação de 20 anos com ele, então? Minha relação inicialmente com ele foi quando ele era um representante do cabos da Pirelli, e nós comprávamos cabos da Pirelli. Mas o senhor encontra frequentemente com ele? Sim, ultimamente tenho encontrado com ele, sim, com bastante frequência. O senhor Júlio Camargo comentou algo a respeito dos contatos que ele manteve com o deputado Eduardo Cunha acerca da aprovação da MP dos portos, como diz o jornal o Globo de ontem. O senhor acredita que pode ter havido alguma vantagem indevida na aprovação dessa MP? Eu não tenho a menor ideia. Ele nunca comentou isso comigo. Ele nunca comentou isso, nada com o senhor? Não, senhor. Mas ele também está na delação premiada e ele confirma todas as questões que o senhor está colocando também. Sim. A respeito da Toyo Setal. Em alguns assuntos relativos à Petrobras, nós trabalhamos em conjunto. Ele nos ajudou na formação do consórcio da Repar, por exemplo. Ele foi importante na junção da Toyo. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, que o meu tempo é curto, e o senhor pode responder depois que eu terminar as perguntas. No tema de colaboração número 2, o senhor diz as doações, fala do senhor Adir Assad. As doações oficiais feitas entre 2008 e 2010, através de empresas criadas por Adir Assad, faziam parte do esquema de pagamento de propinas da empresa Delta, né? O senhor conhece o senhor Adir Assad? Depois o senhor diz, tá? Segundo, eu peço que Vossa Excelência diga, sob juramento aqui, quais partidos e quais parlamentares Vossa Senhoria se lembra de ter feito doações, ou a sua empresa, ou o consórcio que Vossa Excelência participou. Isso é o que mais interessa aqui para a CPI. Sob juramento. Bem, eu não conheço o Adir Assad. Nunca estive com ele. Nós usamos as empresas que faziam parte lá onde ele era acionista, mas nunca tive nenhuma relação, não tive nenhum encontro com ele. Com relação a essa questão do Júlio, que o senhor falou, dos diversos partidos políticos, eu não sei responder também porque nunca conversei com ele sobre este tema especificamente. Com relação a contribuições que nós fizemos para parlamentares, todas elas são oficiais e estão devidamente registradas nas nossas declarações e nas declarações dos partidos. Mas não são fruto de propina? Não. Como é que o senhor sabe que não são frutos de propina? Se está no caixa da empresa e se a empresa negocia através de contratos fraudulentos? O que o senhor chama de frutos de propina? O que o senhor mesmo falou, porque a primeira pergunta que eu lhe fiz, me permita, presidente, foi a contradição que eu enxerguei. Vossa Excelência agora falou que mesmo procurando o PT na sede, não ia negociar propina, mas na sua delação premiada, Vossa Excelência disse que os pagamentos ao Duque eram feitos em dinheiro vivo, remessas de contas ao exterior ou doações ao Partido dos Trabalhadores. É disso que eu estou falando.
À medida que a Toyo Cetal ou a Cetal faz contratos com empresas, arrecada dinheiro, tem facilidades para isso nos contratos, e depois faz doações de monte para partidos, uma vasta lista que eu li aqui, e a parlamentares também, que Vossa Excelência não quer citar, entende? Certamente esse dinheiro vem de algum lugar. Ou o senhor concorda com o Paulo Roberto Costa de que não há doações desinteressadas? Eu peço que o depoente responda a minha pergunta. Espero que Vossa Excelência responda a minha pergunta. Acho até interessante a sua pergunta, porque eu absolutamente discordo da posição do Paulo Roberto com relação a isso. Eu até ouvi a declaração dele, não lembro exatamente qual foi o termo que ele usou, o senhor acabou de repetir aí, mas eu particularmente discordo dessa questão, porque nós fizemos contribuições para políticos, contribuições para candidatos. Desinteressadas. Não, senhor, esse é o termo não, que ele... Senhor, não, senhor. Muito interessados. Né? Eu, particularmente, fiz parte da criação da base parlamentar de defesa da indústria marítima, aqui no Congresso, que teve mais de 150 deputados adeptos. E sempre apoiei muito, não só financeiramente, como levando para visitar estaleiros, levando para fazer apresentações parlamentares que são simpáticos a essa causa. Então, isso aí não é nem desinteresse e também não é um interesse da forma como o Paulo Roberto Costa fala. E entendo que isto é uma questão absolutamente legítima. Eu, sinceramente, não sei porque Vossa Excelência fez a delação premiada. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência, deputado Ivan, dando seguimento agora à inscrição dos líderes. Vamos ao deputado Aloysio Mendes. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor Augusto, eu li e reli atentamente todos os termos de colaboração que o senhor firmou junto ao Ministério Público e à Polícia Federal. Alguns pontos me chamaram muito a atenção. Por exemplo, nos termos o senhor afirma que o sistema de proteção às empresas, a formação do clube, remonta ao final dos anos 90. Né? E que afirma também nesse termo que a partir de 2004 a atração do clube se tornou mais efetiva, a atuação junto à Petrobras. Não é isso? Sim. Me causa aqui uma certa preocupação, porque o senhor diz no acordo também que a intenção da formação desse clube era de trabalhar a participação de cada empresa nos contratos da Petrobras, mas principalmente criar um sistema de proteção a essas empresas contra a entrada de novas empresas nos contratos com a Petrobras. O senhor mesmo disse isso hoje aqui. O senhor declarou aqui hoje, quando perguntado por um colega deputado, que acreditava que fora dessas empresas que participavam do clube, acredita que nenhuma outra empresa brasileira tenha condições de participar dos contratos da Petrobras. Há aqui uma contradição grande. Qual a necessidade da formação desse cartel, desse sistema de proteção, se o senhor mesmo disse que fora essas 16 empresas que inicialmente formaram esse clube, criaram esse sistema de proteção contra a entrada de novas empresas? O senhor vai me responder isso na frente. O senhor disse também que esse cartel, esse clube, tinha um coordenador. E esse coordenador organizava as reuniões em que se fazia a distribuição dos contratos e o contato com o senhor Renato Duque. O senhor disse isso aqui hoje. Essa pessoa tinha a última palavra sobre quem ganharia cada contrato. E era essa pessoa, nos termos da sua declaração também, que era a pessoa que mantinha o contato com o senhor Renato Duque. O senhor disse textualmente no seu termo de colaboração que o senhor Ricardo Pessoa, presidente da UTC, era o meio de campo, era o intermediário nos contatos entre esse grupo de empresas que formou esse cartel para saquear a Petrobras e o senhor Renato Duque, que era o diretor da área de serviço. O senhor aqui hoje, na sua declaração, nos diz que em muitas das vezes o senhor pessoalmente tratou com o senhor Renato Duque e com o senhor Pedro Barusco acerca desses contratos. Em que ponto dessa relação promíscua criada na Petrobras
a figura do Ricardo Pessoa deixou de existir. Porque o senhor disse no seu termo de declaração que o contato com o Renato Duque era o Ricardo Pessoa. Ele era o intermediário, era o meio de campo entre as empresas e o Renato Duque. E o senhor declarou aqui hoje que, em várias oportunidades, sentou pessoalmente com o Renato Duque e com o Pedro Barusco para tratar de contratos e de propinas e de repasse de valores. Então, há aqui uma contradição, ou então eu preciso saber quando essa relação de confiança entre o clube e o senhor Ricardo Pessoa deixou de existir. O senhor também afirmou na existência de acordos para pagamento de comissões e propinas entre as empresas do clube e o senhor Paulo Roberto. Esse réu, confesso, já no seu tempo de colaboração premiada, reconheceu a sua participação nessa máfia, nessa quadrilha, e também com o senhor Renato Duque, que insiste ainda em desconhecer esse esquema criminoso e se dizendo vítima de uma armação, embora todos os depoimentos e provas digam o contrário. O senhor pode não ser um engenheiro muito competente, mas, sem dúvida nenhuma, o senhor é um excelente negociador. Porque o senhor diz aqui no seu termo de colaboração que discutiu muito junto ao senhor Renato Duque e ao senhor Pedro Barusco sobre os valores da propina, inicialmente acordados 1% na diretoria do Paulo Roberto e 2% no Renato Duque. E o senhor diz aqui que em negociação feita com o senhor Renato Duque e com o senhor Paulo Roberto, o senhor conseguiu reduzir os valores, que eram, primeiramente, de 1% numa diretoria e de 2% na outra, para 0,6% e de 1,3%. Isso mostra que o senhor tem uma qualidade excepcional. O senhor consegue discutir abatimento no pagamento de propinas. Realmente, a sua qualidade de negociador é excepcional. Talvez a de engenheiro não tanto, porque o senhor disse mesmo aqui que a sua empresa, com todas essas benesses oferecidas pelo clube, chegou a quebrar por um período aí grande de participação junto à Petrobras. Então, eu fiz essas colocações para o senhor, porque agora não é o momento de fazer pergunta, mas que o senhor reflita, porque eu quero resposta para esses pontos que eu identifiquei. É importante que o senhor esclareça, porque há contradições entre o seu termo de colaboração e o seu depoimento aqui hoje. E o senhor sabe que, tanto no termo de colaboração, se o senhor faltar com a verdade, o senhor perde os benefícios que são oferecidos pelo termo, né? E outra questão que eu queria colocar para o senhor refletir. O que levou o senhor a participar, a se oferecer para essa colaboração? O senhor não foi preso e nem conduzido coercitivamente. O senhor decidiu procurar a Polícia Federal, o Ministério Público, a partir do momento que o Paulo Roberto citou o seu nome e o senhor percebeu que a casa tinha caído. Porque as provas que o Paulo Roberto forneceu ao Ministério Público e à Polícia Federal eram muito contundentes com relação à sua participação nesse cartel. Em que momento... Concluindo, deputado. Só mais um minuto. E por que razão e orientado por quem o senhor resolveu procurar a Polícia Federal e o Ministério Público para participar dessa colaboração e fazer com que a sua pena fosse abreviada ou suavizada com relação aos crimes que o senhor cometeu? Algum comentário? Dá para responder, né, as perguntas? Caso queira fazer algum comentário, está liberado. Bem, com relação a essa questão do clube, esse assunto iniciou com 9 empresas. E o objetivo de proteção era protegerem entre si, não protegerem o mercado, mas elas não competirem entre elas. Esse era o principal objetivo, né, visto que a competição havia se tornado mortal nos anos anteriores. Senhor Augusto, só para o senhor refletir, no seu termo de declaração, em um certo momento, o senhor disse que essa proteção também serviria contra empresas de fora que fossem entrar na Petrobras. É muito importante que o senhor preste atenção no que o senhor está dizendo aqui, para não se contradizer com relação ao termo de colaboração premiada. O senhor diz também no termo que ela serviu inicialmente para se acertar entre o grupo e, posteriormente, para se preservar com relação à entrada de outras empresas na participação dos contratos da Petrobras. O senhor declarou isso no seu termo de colaboração. Está aqui. É que eu estou respondendo com o tempo. Então, se o senhor me permitir, eu vou chegar lá. Essas empresas inicialmente se juntaram para se proteger entre si. E eram 9 companhias. Principalmente de uma competição mortal que havia havido em anos anteriores, onde
todos saírem prejudicados. E por esta razão é que as companhias entenderam que competição mortal não ia levar ninguém a nenhum lugar interessante. Vamos dizer, estas discussões e esta associação, esse clube, né, ele tinha um efeito bastante relativo, porque não tinha controle sobre o mercado, não tinha controle sobre quem a Petrobras estaria convidando, então era uma coisa bastante relativa. A partir do instante em que esses dois diretores se implantaram na Petrobras, e aí é um período que eu não acompanhei de perto, difícil dizer exatamente como aconteceu, mas certamente aconteceu nesta oportunidade. A partir do instante em que esses diretores se implantaram na Petrobras e houve uma aproximação deste clube com a Petrobras, e esta sim se deu através do Ricardo Pessoa, que à época era o presidente da associação, então ele naturalmente era um interlocutor não só deste grupo de empresas, mas de todas as empresas do setor de montagem industrial com a Petrobras. Ele naturalmente era um interlocutor. Esta ligação e esta conversa acabou resultando numa restrição pelo lado da Petrobras ao convite de um determinado grupo de empresas. Mas isso começou a se tornar efetivo quando entraram novos componentes dentro do clube. Eram inicialmente 9 empresas e acabaram ficando 16 no final. Né? Nesta época, sim, é que entre essas empresas, o que eu disse, que para mim, naquela oportunidade, se entregava uma lista, né, para os diretores da Petrobras, e hoje eu vejo Pedro Barusco dizendo que não tinha lista. Até acredito que isso seja verdade, porque ele também está num termo de colaboração. Aí sim, este grupo se protegia contra a entrada de novas empresas para que pudesse ter efetividade esta combinação. Então, essa foi a história que aconteceu dentro do grupo das empresas aí do clube. Tá? Se eu respondia... Se esclareceu, senhor? Não, só não esclareceu porque o senhor disse anteriormente que não acreditava haver nenhuma outra empresa que pudesse participar dos contratos. Então, a necessidade de proteção não existe. Mas, deputado Aloysio, aqui Vossa Excelência pediu como líder. Como ele quis dar uma explicação, eu achei que contribuía para o esclarecimento a essa Não, mas então, voltando à outra questão, difícil dizer se tem alguma empresa ou não que seja capaz de desenvolver as obras da Petrobras. A prática mostrou que todas elas não tiveram sucesso. Quando examinaram o assunto da Comperj, eu acho que é interessante pedir para a Petrobras apresentar isso, mas sim, a prática diz que todas, pelo menos até onde eu sei, todas as empresas que não tinham experiência com a Petrobras, não tinham hábito de trabalhar com a Petrobras e pegaram os contratos, principalmente no Comperj, não conseguiram concluir os seus contratos, não conseguiram terminar. E, de repente, o que o Barusco diz, ele tem razão. Eu não precisava de ter lista nenhuma, porque as empresas que tinham capacidade de executar eram aquelas mesmas. Né? Talvez isso seja algo que tenha, de fato, acontecido. Né? Eu hoje tenho dúvida a responder ao senhor, porque na minha cabeça, no passado, existia sim essa proteção, existia sim a lista. Né? Mas a prática mostrou que, de fato, as empresas que fizeram essa tentativa não tiveram sucesso. E, de fato, é difícil trabalhar com a Petrobras, é muito difícil trabalhar com a Petrobras. Depois o senhor falou que o Ricardo Pessoa é quem tinha a última palavra. Não, de fato, ele era a pessoa que facilitava as reuniões. Ele cedia a sala para os encontros, ele organizava a agenda da próxima reunião, quando é que ia ser. Ele era um coordenador. Né? Aliás, até me perguntaram se ele era um líder. Líder pressupõe que tem liderado. Ali eu acho que não eram questões de ser liderados, né? Eram questões de empresas que discutiam autonomamente.
E ele era, assim, um representante, era ele quem fazia os contatos com a Petrobras. Né? Então, passando, dando prosseguimento... Desculpa, senhor. Sim. Mas... Qual foi a pergunta que o senhor falou? Não, é que não cabia perguntas. É que como líder não cabe pergunta. Mas dentro do espírito da colaboração, ele quer contribuir. Só que na resposta dele eu não fiz pergunta, eu fiz algumas colocações, ele está explanando, só que ele cita textualmente na delação, na colaboração premiada, que o senhor Ricardo Pessoa era intermediário, meio de campo e coordenador e líder desse grupo. Está aqui no seu termo de delação se eu premiada. falei, a palavra líder ela não é correta. Na verdade, líder pressupõe que há liderados e lá não havia liderados. Né? Se havia alguma liderança, era das grandes empresas sobre as menores. Mas o Ricardo era a pessoa que fazia os contatos do grupo com a Petrobras. Isso sim. E na minha cabeça ele era a pessoa que levava a lista das empresas que deveriam ser convidadas. Né? Bom, então dando prosseguimento da lista dos inscritos para os debates como membros efetivos, deputado Isalci. Presidente, só um esclarecimento. Tem uma inscrição de líderes e um de membros. Qual é a ordem adotada? Não. Quer dizer, desculpe, presidente, vírgula. O presidente em exercício com a autorização aí do presidente em exercício de direito. Sim. O deputado Aloísio pediu a palavra. É porque eu fui votar só para entender. Ele pediu a palavra como líder. Que porque eu estou inscrito como líder, eu quero saber que horas eu falarei. No momento que Vossa Excelência solicitar, o líder terá sempre... A minha pergunta é porque eu estou me baseando que existe uma relação. Senhor presidente, eu não quero passar na frente de alguém. Eu queria, inclusive, que... Eu não estou querendo passar na frente de outro líder. O relator, presidente Adoc, lê para nós os líderes inscritos, para a gente dar na hora de inscrição dos debatedores, por favor. Se eu cometi algum equívoco, eu peço desculpas. No meu entender, o líder se inscreve e ele pede a palavra a qualquer momento. Por isso que, como nenhum líder levantou a mão, eu passei para o primeiro, na realidade, o segundo relator, inscrito. A norma aqui implantada é que há uma inscrição às 8h30 na relação dos líderes e é seguida à risca essa inscrição. E eu fui inscrito como o primeiro líder a falar. E aí o senhor tem que seguir a sequência dos outros inscritos. Se assim e por orientação que... Se os líderes não quiserem falar... Eu, por exemplo, quero falar... Então, vamos aqui pelos líderes. Perdoe, presidente. O segundo inscrito, João Carlos Bacelar. Senhor presidente, me perdoe só uma observação. Afonso Florenci, líder. Perfeito, antes de passar a Peço, palavra... senhor presidente, você lê a lista dos líderes para nós. Só um segundo. Presidente. A vossa interpretação, presidente, quase foi o paraíso dos que chegam aqui às 8 da manhã pensando que vão falar logo, né? São os inscritos membros, mas enfim, respeite-se o regimento. Presidente, vai sair. Presidente. A minha interpretação de presidente. Prescrição. Presidente, vai sair. Poderia ler a lista dos líderes, por favor, só para dizer os que estão inscritos aí? Aloísio Mendes, que já usou da palavra, João Carlos Bacelar, que não está presente, Onyx Lorenzoni, já usou, que já usou da palavra, Afonso Florenci, Rogério Rosso, Júlio Lopes, Ivan Valente, que também já usou da palavra, e o deputado Isalci. Essa é a relação dos líderes pela inscrição a partir da abertura da lista hoje pela manhã. Enquanto o depoente está... Só uma questão de ordem, que eu sei que o inscrito é o deputado Florenci. Eu tinha feito essa fala com o presidente Hugo Mota, já que nós estamos aproveitando um coro aqui. Estaremos indo hoje conversar com o doutor Sérgio Moro, cerca de 11 parlamentares, só me engano, um número desse, inclusive conduzidos com a presidência de Vossa Excelência. E nós tínhamos um requerimento para justamente ouvir o doutor Sérgio Moro. Esse não foi deliberado, aquele dia o relator tinha colocado, e eu conversei com o deputado Hugo, que em função da economia processual,
fórum não tem nada administrativo, não tem nada de outro fórum. Como nós vamos estar com o Sérgio Moro e para poder ouvi-lo, o deputado Hugo tinha dito que colocaria para votação para poder ser um procedimento oficial da CPI de um requerimento já apresentado. Era só isso que ele tinha colocado. Eu não tenho certeza que a gente pode ter... Olha, nós temos essa programação, deputado Júlio Delgado, é uma audiência com fim específico, um propósito definido, que é exatamente o compartilhamento das informações, porque ainda tem alguns procedimentos administrativos que estão sendo necessários de serem ajustados, em função da segurança das informações para o bom andamento das investigações da Operação Lava Jato. Sua Excelência, o juiz Sérgio Moro, está tendo cuidados adicionais, mas que está trazendo algumas dificuldades para que esse material fique à disposição dos membros da CPI. Esse é um dos propósitos do nosso encontro com o juiz Sérgio Moro. O outro é compatibilizar a agenda de oitivas e depoimentos que o próprio juiz Sérgio Moro tem durante a Operação Lava Jato com o nosso desejo e propósito de ouvir também pessoas que estão detidas em Curitiba. Então, nós vamos compatibilizar esse calendário. Esse é o propósito específico dessa audiência. A audiência foi pedida com esse objetivo. Portanto, fugiria bastante uma perspectiva da CPI estar se deslocando para ouvir o juiz Sérgio Moro em Curitiba. Eu entendi que seria isso que Vossa Excelência queria organizar. Não tem nenhum problema com relação aos depoimentos, nós vamos combinar, mas com relação ao Sérgio Moro, para que esta reunião que vamos fazer amanhã com ele, de procedimentos e tudo, também se torne oficial de caráter das contribuições que ele possa dar para a CPI. Não tem nenhuma questão com os outros depoentes. Não há nenhum problema. É só uma questão da visita ao doutor Sérgio Moro, ser uma visita oficial da CPI, até porque existe um requerimento nesse sentido, para que as contribuições possam ser trazidas a essa comissão. Mas se há objeção do relator e de alguém, é só se fosse por consenso, por isso que eu propus a Vossa Excelência. Deputado Júlio Delgado, não tem a reunião que esta comissão terá com o juiz Sérgio Moro, é uma reunião oficial, agendada pelo presidente da comissão, com a pauta definida. E ele tem tido uma posição de colaborar em todas as solicitações que foram feitas. O que eu não consigo compreender é a necessidade de se aprovar um requerimento para ouvir um juiz. Eu, sinceramente... Era convite, segundo o senhor relator, porque já chegou depois, o deputado Florencio está escrito, amanhã, se nós quisermos aproveitar na CPI alguma parte da contribuição que será dada pelo doutor Sérgio Moro, o requerimento de convite a ouvi-lo, formalizaria isso. Como amanhã pode ser uma reunião informal, amanhã, depois, se nós quisermos aproveitar alguma contribuição do doutor Sérgio Moro, vão se falar que não tinha sido aprovado o requerimento para poder ouvi-lo como convidado. Isso é que eu tinha combinado com o presidente, mas se há uma confusão a respeito disso, não tem o menor problema. Senhor presidente. Deputado Júlio Delgado. Senhor presidente. Deputado Maru. Não, até para contribuir com a discussão que estabeleceu, eu entendo o seguinte, no caso de nós aprovarmos um requerimento e se estabelecer uma inquirição do deputado Moro, eu, por exemplo, gostaria de estar lá. Eu estou entendendo que amanhã vai acontecer em Curitiba uma reunião administrativa, onde vão ser vai ser estabelecida a forma como vai se atuar em Curitiba. Agora, vamos ouvir o juiz Moro. Eu faria questão de estar presente, deputado Júlio Delgado. Então, perfeito. Por essa razão, eu entendo que até porque nós não podemos inquiri-lo, não, deputado Maru. Nós podemos convidá-lo a participar, ou inquiri-lo ou convidado. Só sei que se é para ser uma questão de buscar outras contribuições do juiz Moro, nós gostaríamos de estar presentes, respeitando acho que está esclarecido, deputado Maru. Nós, que eu digo eu, pelo menos. É uma audiência oficial, administrativa, com esse propósito, compartilhamento de informações e ajustar o calendário de oitiva. Mas eu passo a palavra aqui para o relator Luiz Sérgio. É só para deixar também muito claro a minha posição. Eu acho que, no meu entender, não cabe à comissão aprovar um requerimento para ouvir o juiz que preside. Até porque nós
não temos como inquirir o juiz. O que pode ter, dentro do espírito de colaboração, fazermos uma reunião, evidentemente que nessa reunião vai se conversar sobre vários assuntos, mas o meu posicionamento como relator é que não cabe aprovação desse requerimento. Muito bem, vamos dar sequência aqui à nossa oitiva, convidando o líder, deputado Afonso Florencio, 10 minutos? Pelo tempo de 10 minutos. Como líder. Presidente, assim como os parlamentares que me antecederam, que pediram para usar o tempo de perguntas logo após o tempo de líder, e isso foi adotado antes. Não foi adotado não, deputado Afonso Florencio. É só o inverso. É só o inverso. Eu não posso usar os 13, tem que ser 10 agora. Se Vossa Excelência quiser aguardar o momento para falar como membro, entendi, aí anexa. Por gentileza, eu vou usar o tempo de líder e, posteriormente, seguindo a ordem, eu usarei... Tem a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhoras parlamentares, senhores parlamentares, presidente em exercício em Baçaí, o relator, senhor Augusto Mendonça. Agora, no portal G1, uma das chamadas, a principal é: juiz manda soltar cunhada de Wacari presa na Lava Jato. A subchamada dessa, que é a principal: Moro não diz ter mais certeza de que foi ela quem fez depósitos suspeitos. Ontem era inquestionável que tinha sido ela. A seguinte: corrupção só era, entre aspas, generalizada nas áreas de Costa e Duque, diz delator. Delator aqui, o G1 se refere a Vossa Senhoria. A terceira: ações da Petrobras caem mais de 3% após divulgação de balanço. A primeira notícia do dia era cai 8,5%, a segunda 4,8%. Se não me falha a memória, um ou outro ponto percentual. E agora está em 3%. E a expectativa, obviamente, é que feche o dia com menos de 3% e que volte a subir como subiu em todo o ano de 2015, aproximando uma recuperação de aproximadamente 50%. Nós, do Partido dos Trabalhadores, nessa CPI, senhor Augusto Mendonça, queremos investigar, independentemente de se agente econômico ou agente público, e se agente público, independente de qual orientação partidária, como ocorreu a formação desse clube, chamado clube, cartel, e como houve o envolvimento de diretores da Petrobras e outros funcionários, e como partidos políticos se relacionaram com eles. O nosso objetivo do Partido dos Trabalhadores, fundamentalmente, é apurar, constituindo provas para indiciamento ou inocência, e avançar na legislação brasileira para que não só a Petrobras, mas todas as empresas públicas, administração direta e indireta, de todos os entes da federação, não estejam melhor instrumentalizados para não serem alvo de cartel ou de corrupção. Nós queremos acabar com a corrupção, o povo brasileiro não aguenta mais, e por isso a nossa atitude aqui não é de montar uma armadilha para uma fala sua, de buscar identificar uma contradição, mas sim colher informações, indícios, provas, pistas, para tentar contribuir com a investigação. E o outro propósito do Partido dos Trabalhadores é provar que não é verdade que haja uma orientação expressa do Partido dos Trabalhadores, do governo da presidenta Dilma, do governo do presidente Lula, da direção central da Petrobras para a constituição de ilícito. Nós somos um partido constituído de homens e mulheres talhados na luta pelos direitos humanos fundamentais, pelos direitos trabalhistas, pelo acesso a serviços públicos e por um modelo de desenvolvimento no Brasil que garanta que o Estado brasileiro, de acordo com os entes federados, tenha a capacidade de ampliar a oferta de serviço público e contribuir para o desenvolvimento econômico do país, com distribuição de renda e redução das desigualdades sociais. Nós, do Partido dos Trabalhadores, somos homens e mulheres, jovens, combativos e perseveramos nas nossas posições, como fizemos ontem à noite,
levando às últimas consequências, dentro do regimento da Casa, a defesa das nossas posições no que diz respeito ao PL 4330, nos opondo a esse PL. Essa semana a presidenta Dilma sancionou a lei do orçamento e hoje está publicado no Diário Oficial, eu estava aqui consultando. A Petrobras publicou o seu balanço, identificando um tamanho, um valor do impacto econômico da perda. Pelo que o delator, né, réu confesso, Pedro Barusco, disse aqui, porque eu não sei se Vossa Senhoria sabe, talvez ele seja o único que terá vindo, estando preso, depor aqui, de público, em aberto. Lutamos para que todos os depoimentos dos que estão presos fossem em aberto, infelizmente não obtivemos êxito. Ele disse que o dinheiro repassado não tinha conexão com o processo licitatório feito, que era dentro da margem das empresas. E disse que, com o PT, ele fez um cálculo do estimado de valores conversados, mas que ele não podia garantir se era lícito ou ilícito. Nós queremos apurar se era lícito ou ilícito, tanto que eu perguntei a Vossa Senhoria se havia, e quero, na sequência, quando me for permitido perguntar, perguntarei se a sua contribuição ao PT foi decorrente de algum ato ilícito praticado pelo PT, se alguma vantagem contratual obtida, um aditivo, uma licitação dirigida, qual é o ato ilícito da sua contribuição? E aí eu sou obrigado a perguntar, as empresas que Vossa Senhoria participa do controle acionário, como foi dito por Vossa Senhoria aqui, e foi lida uma lista, que talvez não completa, talvez imperfeita, mas foi lida uma lista do qual estão presentes os grandes partidos no Brasil. Não vou reiterar, porque não é espetacularização, é investigação. Pelo deputado Chico Alencar, de empresas que receberam contribuição, diferente da alusão que foi feita a governos estaduais, porque eu poderia fazer alusão ao governo estadual e aos contratos da empresa Vossa Senhoria em São Paulo, na Secretaria de Cultura, mas não é isso que está em questão. O que está em questão é entendermos se e como, onde foi praticado o ilícito. Foi dito aqui pelo Paulo Roberto que não tem empresa que participe de contribuição de campanha desinteressadamente. E foi aludida aqui a contribuições do PT e de outros partidos. E foi perguntado ao senhor, a Vossa Senhoria, se Vossa Senhoria recebeu cartilha de orientação do PT, como se a sua... Aí eu vou te perguntar em seguida. Quando Vossa Senhoria doou para o PSDB, para o PP, para o PMDB, para o DEM, para que partido tenha doado, Vossa Senhoria recebeu cartilha? Foi uma orientação política ideológica? Ou foi por uma leitura de mercado, da importância daquele governo, porque tem contratos naquele ente federado, tendo ou não praticado atos ilícitos? A nossa tese é de que houve o clube, que ele foi, Vossa Senhoria, operou na Petrobras como empresário, operou no bom sentido da palavra, desde sempre, podemos dizer. E é notório, todo mundo sabe que o Boechat, houve denúncia de ilícito praticado no final dos anos 80, início dos anos 90 na Petrobras. Paulo Francis, segundo jornalista notório, dentro de pouco eu lembro o nome dele, morreu com depressão porque denunciou um esquema de corrupção na Petrobras generalizado nos anos 90 e foi processado pela Petrobras, né? Hélio Gaspari. Hélio Gaspari escreveu uma matéria sobre isso no Globo. E Vossa Senhoria disse aqui, e não é querendo pegar contradição, é querendo buscar pista para investigarmos. Vossa Senhoria disse aqui que a generalização, está aqui no G1, foi nessas duas diretorias, e foi porque diretores operaram. Mas o Pedro Barusco disse que só atuava sozinho. E Vossa Senhoria disse que só era possível. E a maior parte dos valores que ele está se dispondo a devolver, ele alega no depoimento dele, quando se faz as contas, que é anterior a 2003. Ele oferiu resultados maiores anteriores a 2003. Então, não tinha nenhum diretor, em toda a década de 90, não tinha mais ninguém. Não é que queiramos retroagir no tempo para pegar o PSDB, não é isso. É que nós temos que entender como é que funciona, como é que funcionou e o que podemos fazer para evitar. Eventualmente aqui é feita a discussão que é o decreto
que deu brecha, mas nenhum depoente, nenhuma delação faz uma associação direta entre o recurso desembolsado e o processo licitatório. Pelo contrário, dizem, inclusive, que as comissões de licitação não tiveram envolvidas nesse processo de, digamos assim, captação ilegal ou de distribuição de propina. Então, eu vou perguntar a Vossa Senhoria, assim que me for dado o tempo de pergunta, onde é que está a propina? Porque Vossa Senhoria disse que não houve nenhum ganho lícito ou ilícito de Vossa Senhoria e das empresas ao distribuir esse recurso. Esse recurso vinha de dentro da margem. Vossa Senhoria disse mais ou menos assim. Nós temos que entender o que era oferecido. Vossa Senhoria disse que não era vantagem, não era facilidade, era a possibilidade ou a dificuldade. Nós queremos entender para poder criar uma Petrobras no futuro que não haja margem, para que eventualmente alguém possa vender dificuldade, para poder colher facilidade. Nós queremos limpar a Petrobras, queremos aproveitar que ela está num momento positivo, publicou seu balanço, temos que retomar os investimentos no Rio de Janeiro, em todos os estados, onde ela tem previsão de obra, concluir suas obras. O acordo de leniência está previsto na legislação. Nós acreditamos que com o conteúdo local e com empresas brasileiras, quem tiver que ser punido tem que ser punido, mas não podemos generalizar uma retirada delas de mercado dizendo que automaticamente vamos chamar as internacionais. Nós temos convicção de que a Operação Lava Jato, essa CPI, tem uma grande contribuição a dar ao Brasil. E assim que eu puder fazer as perguntas, essas serão as perguntas sobre as quais eu solicitarei resposta de Vossa Senhoria. Muito obrigado. Ok. Seguindo aqui na lista de inscrição dos líderes, com a palavra o deputado Rogério Rosso, pelo tempo de 6 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores deputados, depoente, seu advogado, senhoras e senhores, eu aproveito essa oportunidade, como das outras vezes que eu fiz nessa comissão, porque usar o tempo de líder não nos permite elaborar perguntas, mas peço atenção mais uma vez na questão da eficácia dos sistemas de compras da Petrobras através do regime simplificado. Escutei com atenção, senhor Augusto, a sua fala, com respeito, escutei com atenção as indagações e questionamentos dos meus colegas, e queria fazer uma abordagem rápida, e desculpa se eu falhar na minha memória, mas eu sou entusiasta do tema. Antes da Constituição de 88, Luiz, senhor relator, as compras públicas eram regidas pelo Decreto 2.300 de 1986. Depois, na Constituição de 88, no artigo 22, no 173, ficou muito claro que a União, a competência da União, do Poder Executivo, em legislar e traçar as diretrizes das compras. Em 93, a famosa Lei 8666 foi editada e passou a ser a principal base legal dos sistemas de compras, licitações, e ali ela estabeleceu cartas convites para determinados valores, convites e concorrência. E é em cima dessa lei, da 8666, que o mercado de compra pública ou de serviços públicos, ele se balizava. Em 97, e o Augusto estava correto quando houve uma dúvida de que o decreto de 98, ele era relativo à da lei do petróleo, é verdade. Foi a lei do petróleo, em 97, que possibilitou, se não me engano, no artigo 68, o regime simplificado. Em 98, a PEC, a Emenda Constitucional 19, de 98, e o decreto em 98, que regulamentou a lei do petróleo, que foi o regime simplificado. Em 2002, Luiz, os primeiros questionamentos no TCU das empresas que tinham sido contratadas pela Petrobras através do regime da 8666, ou anteriormente do Decreto-Lei 2.300, aonde essencialmente o menor preço prevalecia. E outras regras, como quem ganha o projeto básico não pode fazer o executivo. O sistema simplificado, ele trouxe à baila
diversos itens nos sistemas de compras, inclusive integrando, quem faz o projeto básico também compra, onde o menor preço, Augusto, deixou de ser a situação preponderante. E eu pergunto aqui para os meus colegas, qual é, Júlio, deputado Júlio, qual é o instrumento que regulamenta o sistema simplificado? É o próprio Código de Compras da própria Petrobras. E o TCU, a partir de 2002, começou a questionar, inclusive colocando que a Petrobras tinha que sim se ater, em vários casos, ainda a 8666. E a Petrobras passou a recorrer ao Supremo, dizendo que ela tinha a prerrogativa da compra simplificada. Luiz, sabe quando isso foi resolvido? Nunca foi. Não foi resolvido ainda. Portanto, quem fiscaliza finalisticamente as compras públicas da Petrobras, eu faço uma pergunta aqui. E aí, com todo o respeito mais uma vez, quando o presidente Eduardo Cunha veio aqui, de forma voluntária para essa comissão, eu fiz esse questionamento a ele. Qual era a opinião dele do sistema simplificado de compra no que tange à eficiência e transparência? E ele deixou bem claro que, na opinião dele, foi a partir dali. E aí eu não quero culpar o governo Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, presidente, que eu também tenho o maior respeito. Não. A partir dali, na opinião dele, por critérios de não menor preço, sistema integrado e pouco acompanhamento, é que, infelizmente, tudo isso pode ter começado a acontecer. E você, Augusto, você coloca no seu depoimento, no aspecto temporal, que no final dos anos 90 e início dos anos 2000 e essencialmente do ano 2004. Podem ser coincidências de datas, mas está muito claro, Luiz, que no seu relatório, que no nosso relatório, sou líder do PSD, mas sou membro suplente da comissão e quando eu posso eu estou aqui, está muito claro para mim, porque não é só a Petrobras que tem regime simplificado, a Eletrobras tem, a Hemobras tem, a Infraero tem. E essa casa tem o dever, na verdade a prerrogativa e a atribuição de um lado, não querer engessar ninguém, muito pelo contrário. Quebrou o monopólio, a empresa passou a competir com o mercado privado e tem que ser competitiva. Mas, por exemplo, a Petrobras, de fato, ela é forte, como você falou, Augusto, ela é muito forte no mercado, a mão dela é forte. E ela é pioneira em vários aspectos. Ela fez eu me lembro que em 2010 a integralização de capital foi 172 bilhões, a maior da história. Portanto, finalizando, senhor relator, especificamente, nós precisamos resolver, porque TCU e STF não resolveram. E está claro, o sócio majoritário da Petrobras é o povo brasileiro, a União. Está claro que essa má resolução pode ter sido uma das possibilidades da gente estar vivendo, infelizmente, esse episódio que envergonha o povo brasileiro. Ao deputado Júlio Lopes, pelo prazo de 7 minutos, pela liderança do PP. Poderia fazer as perguntas, porque eu estou inscrito também para perguntas, deputado, depois, posteriormente, direto? Não? Quando é o inverso, pode. Porque assim você estaria furando a fila dos inscritos para o debate. Aí não pode. Bom, senhor Augusto, na realidade, eu gostaria de fazer algumas perguntas, mas posso fazer aqui, então, uma fala e alguns comentários que eu acho importantes. Aqui em Arguição, presente como o senhor está hoje, teve aqui o senhor Renato Duque. E o senhor Renato Duque nos disse claramente, repetidas vezes, que o senhor mentiu na delação em que fez e que ele jamais lhe pediu coisa alguma e que jamais lhe sugeriu coisa alguma ou que, enfim, em momento algum, deu a entender nada no sentido daquilo que o senhor alega e, aliás, o senhor documenta, né, porque o senhor tem a documentação da propina paga, inclusive em prestações, né? O senhor fez um trabalho de delação, a meu ver, consistente, aí, assessorado pela Elizabeth Catapreta, né, que me parece que, inclusive, convenceu
ao Paulo Roberto Costa a refluir de uma contratação importante que ele havia feito de um grande criminalista para a questão da delação. Mas o fato concreto é que aqui o seu Duque esteve e disse que o senhor faltou com a verdade, que os fatos não correspondiam à verdade. E acho que o que o Brasil gostaria de saber, obviamente, é se esses fatos são ou não reais, como o senhor, no seu depoimento, declinou, ou se o senhor Duque está, de fato, mentindo quando veio aqui, porque ele, inclusive, conseguiu uma liminar para ter o direito de mentir quando aqui esteve. Mas o senhor Vacari também compareceu a essa CPI e, nas mesmas circunstâncias e da mesma forma, colocou que tudo aquilo que o senhor havia colocado na sua delação, assim como os outros delatores, o Pedro Barusco e os outros, enfim, não tinham consistência de verdade. Então, eu acho que o que o país gostaria de saber, o que os brasileiros gostariam de saber, é de que forma o senhor poderia dar ainda mais consistência ou veracidade às suas palavras e ao seu termo de delação, para que a gente possa melhor entender essa questão. Uma outra dúvida e uma outra questão que eu gostaria de trazer a Vossa Senhoria é que a Petrobras publicou o balanço e nele ela teve, o ano passado, um faturamento da ordem de 82 bilhões. Registrou um prejuízo, como está público aí, da ordem de 21 bilhões e perdas da ordem de 6 bilhões. O senhor, como empresário, como membro de conselho, como homem que tem uma densa vida empresarial, em que, enfim, que está passando por esses momentos agora, o senhor acha possível que uma empresa dessa envergadura tenha problemas desse tamanho, sem que a sua administração superior, e aí eu falo o presidente da companhia ou a presidente da companhia, tivessem consciência e informação desses fatos? O senhor acha possível que os conselheiros dessa empresa pudessem não ter informações acerca de desvios e de prejuízos tão volumosos? Será que o senhor mesmo fez um elogio grande aqui à capacidade da Petrobras, disse que, e eu quero concordar com Vossa Senhoria, acho que a Petrobras guarda competências que são mundialmente conhecidas, né? A gente, obviamente, tem que reconhecer que ela tem grau de excelência em exploração de petróleo em águas profundas e outras matérias. E esses segredos, obviamente, têm que ser protegidos por inteligência, por segurança corporativa. Queria saber se o senhor, com a sua experiência de engenheiro, com a sua experiência de empresário, não acha estranho que o presidente da companhia e os conselheiros não tenham sido informados desse tipo de procedimentos? Será que todos os diretores frequentando a companhia não achavam estranho esse movimento de parlamentares que visitavam a companhia 30, 20 vezes? Será que só nós aqui que podemos achar isso estranho? Será que uma companhia que tem segredos industriais e segredos de procedimentos, segredos de metodologias tão ricos e tão poderosos, guardou esses segredos e não conseguia informar a sua administração superior dos desmandos, do descalabro, da roubalheira que estava se processando internamente? Eu gostaria de ouvi-lo, quer dizer, na realidade eu acho que o senhor deu uma contribuição, entendo aqui que o senhor tem uma vida profissional, teve um deslize, foi, enfim, se envolveu nessa situação e, obviamente, está procurando um caminho que lhe é facultado através da delação de retomar a sua vida civil, de retomar a sua vida empresarial. Mas eu acho que aí fica um favor a mais que o senhor poderia fazer à sociedade brasileira nessa tentativa de se redimir dos ilícitos que praticou, dos malfeitos que fez, enfim, que o senhor mesmo admitiu, que o senhor mesmo reconheceu. Nos dê mais informações acerca desse seu conhecimento, porque o senhor estava ali, o senhor foi conselheiro de uma grande empresa, o senhor forneceu, o senhor participou do clube, o senhor tem todas as informações. Será que o presidente da companhia, a presidente da companhia não tinha essa informação? Será que o conselho nunca foi informado desse tipo de procedimento, desse tipo de acordo, desse tipo de entendimento e dessa roubalheira? Porque me parece absolutamente inverossímil que uma companhia que guarda segredos e tecnologias tão poderosas e tão importantes não tivesse um sistema de informação corporativa para informar que tem pessoas visitando a companhia 30 vezes sem razão nenhuma de ser. Então, eu queria pedir ao senhor Augusto que o senhor, na medida do possível, aí, assessorado por sua competente advogada, porque a gente tem visto que ela tem dado uma
diferença, tanto que o senhor não foi preso, o senhor está aqui testemunhando e está conseguindo levar o seu processo, contribua mais, ajude mais ao Brasil. O senhor mesmo disse que está se sentindo melhor porque está dando uma contribuição, que o senhor ajudou nesse processo e está ajudando a construir uma outra Petrobras e um país melhor. Nos ajude nesse entendimento. O senhor tem conhecimento, o senhor tem informação, porque não é razoável que um sistema corporativo, com a tecnologia, com o reconhecimento e com a importância internacional que tem, possa ter feito a maior roubalheira jamais vista numa companhia de petróleo no mundo inteiro, sem que isso tivesse alçado ao conhecimento dos seus conselheiros e dos seus presidentes. Era isso, senhor presidente. Você quer fazer algum comentário? Não. Quer fazer algum comentário? Senhor relator, senhor presidente, só para fazer uma observação aqui, nada contra Vossa Excelência estar presidindo a mesa. Nós temos na CPI um presidente e 3 vice-presidentes, e por coincidência nenhum deles 4 estão aqui. Não sei se eles estão em algum trabalho ou se estão só para a gente poder, senão não precisaria ter. Eu posso falar pelo primeiro vice-presidente que saiu para uma reunião na CGU, e foi a justificativa que ele deu. Mas em relação aos outros, seguramente, porque ele foi na CGU em decorrência da reunião que terá em Londres e ele foi em busca de informação. Isso foi comunicado na CPI que ia ter essa reunião? Eu estou dizendo que é uma informação que ele me comunicou aqui, só como justificativa. Agora, o presidente seguramente está tratando de interesses da CPI. Vamos dar sequência ao deputado Isalcir por 8 minutos como líder, e como ele é o primeiro aqui inscrito, ele terá mais 3 minutos, 8 para fazer o discurso, e 3 para perguntas. Senhor presidente, não farei discurso, farei aqui algumas afirmações e gostaria até que o doutor Augusto fosse anotando se eu dissesse alguma coisa, alguma inverdade ou alguma coisa incoerente, que eu gostaria que Vossa Senhoria depois se manifestasse sobre as minhas afirmações. Primeiro eu quero começar a minha fala parabenizando a advogada Beatriz Cata Preta. Realmente ela prestou um grande serviço ao país, na medida que convenceu diversos atores a aceitar a colaboração premiada. E graças à colaboração premiada é que nós estamos avançando nesse processo. Dificilmente avançaríamos se não tivesse a colaboração premiada. Mas eu quero aqui, senhor presidente,